do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema que em muitos momentos causa certo desconforto para muita gente. E aqui nós não vamos tecer uma crítica depreciativa, mas tentar fazer uma crítica construtiva daquilo que nós conhecemos como campanha da fraternidade. Esse ano, esse livrinho aqui é o texto base da campanha e é um texto que comemora o aniversário da Laudato Si. E é interessante que geralmente esses temas eles vêm na quaresma, mas muitas vezes nós temos uma certa dificuldade de fazer relações entre o tema proposto da campanha da fraternidade com o tema quaresmal, podemos dizer assim, de conversão, de espiritualidade, de vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, muitas vezes, causa certo desconforto. Eu até entendo que, para certas realidades, por exemplo, às vezes algumas temáticas que são muito presentes numa realidade, mas em outras não têm muita relação com outros ambientes eclesiais. É claro que às vezes essa temática se torna um pouco difícil de ser trabalhada nesses âmbitos. Mas uma coisa que a gente precisa entender da campanha da fraternidade, primeiro que, em geral, uma coisa é aquilo que a igreja propõe, outra coisa é aquilo que as pessoas entendem do que a igreja propõe. É como o Concílio Vaticano II. Eu tive um professor, o Frei Alberto, de liturgia, que na época do concílio dizia que estava em Roma, e ali ele falava uma coisa bem interessante, que assim quando foi lançado o primeiro documento, que foi a Sacrosanto Concílio, do Concílio Vaticano II, todo mundo esperava que o concílio ia falar sobre a liturgia, e é claro, e depois sobre muitas outras temáticas que estava sendo ali discutida e desenvolvida também. E o Frei ele falava uma coisa muito interessante, ele dizia assim, que existia aquilo que a igreja estava dizendo e existia um espírito do concílio, E essa que é a grande problemática, O espírito do concílio era geralmente aquilo que as pessoas entendiam e queriam interpretar dos textos que saíam do concílio. E aí, naturalmente, esses problemas eles começam a surgir e crescer dentro da igreja, porque às vezes o que chega para o povo de Deus não é o que a igreja está falando, mas sim aquilo que as pessoas estão interpretando do que a igreja está falando. E esse que é o grande problema, um problema de comunicação e talvez um problema de hermenêutica, de interpretação do próprio texto e da própria proposta que está sendo levada ali. É claro que isso pode ter má intenção de pessoas, pode ter somente ignorância de algumas pessoas, ou talvez uma falta, uma preguiça espiritual, intelectual de ler mais, de entender melhor os textos que ali estão sendo propostos, com aquilo que seriam propostas de atualizações e tudo. Então, hoje, a gente ainda vive isso, o espírito da campanha da fraternidade. E aí, muitas vezes, não se lê o texto base e acaba se pegando elementos do texto base, às vezes é ser descontextualizado, porque, em geral, quando você escreve um texto ele tem uma ligação entre uma coisa e outra, É claro que muitas vezes as pessoas elas pegam uma temática, não estou aqui passando pano para certos erros que houveram no passado, mas às vezes a gente pega, a gente quer interpretar o todo a partir de uma parte, isso a gente vai cair num certo erro. Mas esse ano que trata da ecologia, a gente também vê certos erros de interpretação e talvez da falta de leitura do próprio documento. Eu entendo também que o documento ele também dá pouca ênfase em uma coisa que depois a gente vai tratar, a gente vai falar mais à frente, mas às vezes a gente, quando fala de ecologia integral, a gente pensa só na árvore, no mato, nas montanhas, nos animais, e a gente esquece o ser humano, que é aqui que está a grande questão dessa temática. Aqui está a grande questão da Laudato Si, que o Papa Francisco escreveu e que muita gente não entendeu.
se viu na Laudato Si muito mais um apelo ecológico no sentido mais das outras criaturas e tirando o ser humano desse apelo também. Porque se nós pegarmos o texto do Gênesis, no capítulo 2, traz alguns elementos muito interessantes. Deus colocou o ser humano diante da criação para guardar e cultivar. Então, o autor de toda a criação colocou ali, né, um administrador para administrar toda aquela criação, né? Então, assim, né, qual o grande problema dessa temática ecológica? O problema disso não é a questão da natureza, não é a questão, porque tudo é mutável, né? As coisas elas sofrem mudanças, naturalmente sofrem mudanças, né? O grande problema é o próprio ser humano. E às vezes o que eu vejo que falta um pouco, né, de reflexão é sobre justamente isso, né? Sobre o ser humano que é o administrador dessa criação. Porque não adianta a gente plantar árvore se a gente não cuida daquele que vai cuidar da árvore. Então, assim, a gente planta a árvore e se a gente não cuida do ser humano, o que o ser humano vai fazer? Ele vai lá e vai cortar a árvore, né? E ele vai usar mal da criação. Então, aqui que está a grande questão dessa temática da campanha da fraternidade. E outra coisa também, né? A campanha da fraternidade não deveria ser uma coisa para viver somente na quaresma. Talvez na quaresma a gente dá o start, o início de uma reflexão, para que a gente possa depois, na Páscoa, né, e Pentecostes, colher os frutos dessas coisas. Mas não só parar na Quaresma, na Páscoa e em Pentecostes, no tempo pascal. Mas a gente precisa continuar, né? Toda essa temática, ela tem propostas objetivas para que a gente possa continuar refletindo sobre essa temática durante o ano inteiro, até a próxima campanha da fraternidade. E aí eu vejo também, né, aí a crítica construtiva é que às vezes a gente quer propor muita coisa, né? Eu vejo lá no final, né, do documento, ali, né, tem uma coisa bem interessante que fala ali, né, que são as ações, né, que a gente pode colocar em prática, né? E ali fala das ações em 3 âmbitos, né? Lá na página 85, no âmbito da pessoa, da comunidade e da sociedade. Só que quando olha no âmbito da pessoa, eu vejo que falta muito esse cuidado com a salvação desse ser humano, dessa pessoa, para que ela possa adquirir uma convicção verdadeira de que ela precisa realmente cuidar da casa comum, né? Então falta talvez uma dessas propostas, falta a missão, a evangelização, porque a gente precisa cuidar primeiro da pessoa, e aí depois a gente vai cuidando da comunidade e da sociedade, porque uma coisa vai levando a outra, né? E aí a gente vê, né, lá, né, várias ações, né, de A a Z, né? Tem a de A a Y, né? E tanto em todos os âmbitos também. São muitas ações, e às vezes a gente tem tantas ações para fazer que a gente acaba não fazendo nenhuma delas. E essa que é a grande problemática. Às vezes a gente na igreja, a gente tem uma dificuldade de colocar coisas em práticas. E a nossa grande dificuldade talvez seja por um anseio de que a coisa dê tanto certo, e a gente quer dar muitas possibilidades para que aquilo seja realizado, e acaba que a coisa não vai ser realizada, né? Porque quando a gente tem muita coisa, a gente não consegue fazer nada, porque a gente não vai conseguir colocar nem talvez um décimo, né, daquilo que está sendo ali, né, proposto. Então, para que a gente pudesse, né, viver melhor, né, a campanha, ou talvez alguma outra temática, né, que a igreja nos propõe a meditar, a gente precisava ter uma ação, ou no máximo umas 3 ações que a gente pudesse exercitar, ou ações objetivas que a gente pudesse exercitar. Porque se no final de um ano inteiro de trabalho a gente conseguiu colocar em prática essas 3 ações, eu tenho certeza de que a gente vai conseguir muito mais do que a gente colocar muitas ações e não conseguir cumprir nenhuma. E aí a gente vai tirando, né, o foco daquilo que é o verdadeiro trabalho
da campanha da fraternidade e assim como de outras realidades também que nós temos, né? Mas quando a gente olha o tema ecologia e a gente não pensa no ser humano, a gente vai unicamente, né, ficar plantando árvore, a gente vai ficar tentando fazer certas coisas, olhar para a natureza e a gente vai roubar a espiritualidade daquilo que realmente é esse tempo, né, de espiritualidade, que é esse grande retiro que é a Quaresma, para ali, né, preparar a Páscoa do Senhor, a nossa Páscoa. Então nós vemos, né, que muitas vezes falta um pouco da nossa parte esse cuidado, né, para que a gente pudesse, nesse tempo de Quaresma, trabalhar o ser humano, né, na sua evangelização, na sua conversão de mentalidade, de direção, de sentimento, para que aí sim a gente conseguisse depois, como fruto disso, colocar essas práticas, essas alternativas de trabalho em prática, né, durante o ano inteiro. Só que quando a gente acaba a Quaresma, entra a Páscoa, a gente vai pegar esse livrinho aqui, ó, e vai enterrar ele, vai jogar fora, vai queimar. Por quê? Porque às vezes a gente dá muita ênfase ao fim, né, aquilo que a gente precisa alcançar, e é claro que a gente precisa também disso, né, porque a gente precisa ter um objetivo, mas a gente esquece de montar uma agenda de atuação para que a gente possa fazer um itinerário para que assim a gente possa progredir nesse caminho para alcançar o fim último que nós queremos alcançar, né? Então essas são as grandes dificuldades que muitas vezes nós vemos dentro daquilo que é o que a igreja propõe. Então nós vemos aqui, tem uma parte muito interessante dentro desse texto base, né, que fala lá a partir, né, vamos ver aqui, que fala sobre essa ecologia integral, né, na patrística. Então é um texto que vale a pena realmente assim, né, olhar, né, aprofundar e ver o que os padres da igreja falaram, né, porque todos os padres da igreja falaram sobre a criação. Todos eles, assim, a maioria deles falaram sobre essa realidade de macrocosmo e do microcosmo que é o próprio ser humano. E ele está inserido nesse macrocosmo. Todos eles falaram sobre isso. E quando a gente perde, né, aquilo que a gente está refletindo, né, quando a gente perde aquilo que a igreja refletiu desde lá da antiguidade, é claro que a gente vai permitir com que ideologias entrem dentro daquilo que é o pensamento da igreja. Faz com que essas pessoas que já estão influenciadas por ideologias, elas também acabam, né, colocando as suas próprias ideologias dentro da campanha da fraternidade ou de qualquer outra coisa que a igreja nos propõe. Então, muitas vezes, há essa dificuldade de entendimento sobre aquilo que a igreja está propondo. E é claro, né, às vezes a gente fica com o espírito da campanha da fraternidade, ou o espírito da ecologia integral, e acaba perdendo aquilo que é o mais precioso dessa reflexão, que é justamente esta própria realidade, onde nós somos chamados a refletir sobre nós primeiro, né? Sobre aquele que é o ator, né, da administração da criação. E quando a gente cuida disso, a gente vai cuidar das outras coisas. Então, o que a gente precisa para colocar isso aqui em prática? A gente precisa de uma boa educação, a gente precisa de boa formação, a gente precisa de uma boa evangelização. Porque se a vida da pessoa interior não muda, ela não vai mudar para o bem nada no seu exterior. Ela vai só depreciar todas as coisas no seu exterior. E aí quando a gente fica se preocupando muito com a árvore, com a natureza, os animais, e o que será de nós, né, no domingo de Ramos? Será que a gente vai poder usar o ramos, arrancar um ramo da árvore para usar no domingo de Ramos? Então assim, só falta querer, assim, né, não, vamos abolir os ramos no domingo de Ramos, porque isso vai contra a ecologia integral. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver. Só que a gente perde, às vezes, deixando com que a ideologia entre naquilo que é o pensamento da igreja e nos documentos da igreja, né, ou na interpretação dos documentos da igreja, faz com que a gente tenha, infelizmente, uma interpretação, né, errônea, é claro, daquilo que a igreja está nos propondo. E é claro, se a gente tem uma interpretação errônea, isso abre precedente para que grupos extremistas eles
interprete do jeito que eles querem essas realidades, e aí é claro que a gente vai perder aquilo que é o mais importante da campanha da fraternidade, né? Que é essa ação social que inicia não com as coisas externas, mas inicia no nosso interior. E aí na nossa conversão a gente consegue ser um ator, né, social, comunitário e social de mudança da sociedade. Aí sim a gente vai conseguir preservar, né, a nossa casa comum. Aí sim essa ecologia integral, isso aqui quando fala integral está falando de todos os âmbitos, né, da criação, inclusive o ser humano, aí sim a gente vai realmente conseguir ter em vista essa realidade. E aí, para terminar, né, uma outra coisa, né, a gente pega a figura de São Francisco, né, como alguém que, sei lá, né, às vezes a gente pega um São Francisco, as pessoas entendem São Francisco como alguém que, só porque ele dizia o irmão Sol, a irmã Lua, e sobre ele tinha esse contato com a natureza, porque ele via na natureza a beleza, né, e a perfeição de Deus. Ele não é panteísta, né, mas ele via na natureza o Deus, né, a presença, né, as digitais do Deus Criador, da perfeição do Deus Criador. Mas se nós pegarmos a vida de São Francisco, nós vamos ver que São Francisco, é claro, ele tinha uma grande reverência, né, sobre a questão da natureza, mas São Francisco ele estava muito ligado a Deus, né? Ele só teve essa capacidade de olhar para a natureza, para a criação de Deus, com esse olhar de compaixão, de misericórdia e de união com ela, justamente porque ele teve uma verdadeira experiência com Deus, com o Criador. E naturalmente, quando a gente tem uma verdadeira experiência com o Criador, a gente permite com que seja restaurado esta realidade dentro da nossa vida, que é sim de administradores dessa criação. Mas se a gente for olhar bem na vida de São Francisco, ele se importava muito mais com a Eucaristia, com a Santa Missa, com aquilo que é o mistério da paixão de Cristo, da pobreza de Cristo. Ele estava muito mais vinculado a Deus do que as outras coisas. E as outras coisas tinham um vínculo à sua vida a partir dessa união dele com Deus. Então, se a gente não propõe um caminho de união com Deus para as pessoas, tudo isso aqui vai ser jogado por água abaixo. E nada disso aqui vai ter verdadeiro sentido. E aí a gente começa a perder, né, a capacidade de uma experiência verdadeira de fé para o nosso povo de Deus, né, de uma experiência de fé que vai sendo, né, proporcionada para uma conversão, uma mudança de vida, e é claro, a gente fica só no âmbito das ideologias e, infelizmente, de ideologia a igreja nunca viveu. A igreja sempre viveu de fé, de segmento de uma pessoa e de dar realmente prioridade para com essa pessoa, que é o próprio Deus, que é Cristo, né, que veio a esta terra, né, enviado pelo Pai, no Espírito Santo. Então nós precisamos justamente disso, né? Nós só teremos uma ecologia integral quando nós realmente cuidarmos do ser humano. E era isso que São Francisco fazia, né? Quando São Francisco teve aquela experiência, né, do crucifixo de São Damião, dizer a ele: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Assim, né, São Francisco começou a reconstruir um montão de igrejinhas que tinha na sua localidade, em Assis. Mas depois ele entendeu que essa igreja era o quê? Essa igreja não era os templos, né? Essa igreja era o ser humano. E é isso que ele fez, né? Buscando viver o Evangelho. Porque somente o Evangelho restaura a nossa vida. E somente o Evangelho restaurando a nossa vida, nós seremos capazes de restaurar todas as coisas em Cristo. Então que fique essa reflexão, né, para a nossa vida, para que nós possamos realmente perceber, né, para onde nós estamos levando aquilo que a igreja nos propõe, né? E aqui no caso, a campanha da fraternidade. É um documento muito interessante, vale a pena ler. É claro, né, podemos ter ressalvas, falar que faltou isso, faltou aquilo, não tem problema, porque a gente nunca vai esgotar, né? Mas são coisas que nós precisamos refletir justamente para que a gente possa ter, né, uma reflexão mais panorâmica sobre a realidade e sobre aquilo que
a Igreja nos propõe, né? O Papa Francisco, quando ele escreveu a Laudato Si, né, quando ele traz ali muitos elementos, né, as pessoas só ficaram com realmente os dados que fala sobre a ecologia no sentido dissociando o ser humano dela. Mas o Papa Francisco ele estava ali querendo dizer justamente isso. O que o Papa Francisco fala na Laudato Si é de forma, claro, de forma implícita, ele está falando da educação do ser humano, né? Da educação do ser humano. E é claro, depois se a gente pegar todos os outros documentos que vêm depois da Laudato Si, o Papa Francisco ele fala o quê? De conversão, de evangelização, de missão, né? De vivência da palavra, do Evangelho. Então, quando a gente pega esse caminho que o Papa Francisco estava fazendo, ele estava alertando um problema e depois ele vem trazendo vários documentos que nos auxiliam a olhar para aquele problema e resolver aquele problema. Porque o problema da ecologia não está na mudança climática, está em quem muda o clima, que é o ser humano. Então que a gente possa, né, refletir mais sobre nós mesmos, para que assim, a gente mudando o nosso interior, possamos mudar também o nosso exterior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.